O Mauro está dizendo insistentemente, é verdade, que o Palmeiras não está sobrando nesse começo de ano. É uma fase, o Palmeiras pode começar a se preocupar, Nilson César? É para preocupar ou não? Vamos ver esses dois reforços que vem aí, né? Porque o Palmeiras perdeu 2 jogadores importantíssimos, né? E essa queda de produção do Palmeiras, ela tem muito a ver com a saída desses 2 jogadores fundamentais, Danilo e o Gustavo Scarpa. Então é natural. Até você se recompor, né? É natural que você tenha uma queda. Você perde 2 jogadores. Não é qualquer jogador, perdeu um jogador de alto quilate, né? O Scarpa foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, jogou uma barbaridade no Campeonato Brasileiro. E o Danilo era um cara que estava crescendo demais, né? Era um fator, principalmente para a proteção da defesa do Palmeiras ali, era um jogador fundamental. Então vamos ver como é que vem esse menino do Guarani, que é bom jogador. O Arthur, eu acho que é um cara que pode ser muito útil. Ficou provado, por exemplo, que esses garotos ainda não estão prontos. Concordam ou não? O Hendrick entrou, fez o gol, a bola sobrou ali no desvio do Zé Rafael, ele meteu o gol. E depois ele fez uma jogada. Mais nada. Mais nada. O Giovani entrou e mais nada. Então talvez esse Arthur entre agora para ser titular do time do Palmeiras. Provavelmente. Provavelmente entre para ser titular. E eu acho que o Palmeiras vai ganhar um grande reforço. Porque o Arthur de agora não tem nada a ver do Arthur da primeira passagem no Palmeiras. É um jogador melhor, um jogador mais rodado, um jogador mais calejado, um jogador mais experiente, que evoluiu muito no aspecto técnico. Então esse cara pode reforçar muito o Palmeiras aí por aquele lado direito. Vamos ver como é que vai compor no meio esse garoto do Guarani. Como é que é o nome desse menino? Richards, né? Isso. Esse garoto do Guarani, que era do Flamengo, né, Mauro? Esse menino? Foi do Flamengo. Ele foi do Flamengo, né? O Flamengo tem ainda um percentual. Né? Então, ele me parece bom de bola. Todas as vezes que eu vi esse garoto jogar, o garoto mostrou qualidade. Então, vamos ver como é que o Palmeiras recompõe o time. Recompõe. Porque com essas 2 perdas que o Palmeiras teve, para mim, essa queda de produção do Palmeiras é normal. E, além disso, aquele que talvez seja o seu principal jogador de frente, que é o Dudu, não está rendendo. Não meteu nenhum gol esse ano. 0 gol do Dudu esse ano. 15 jogos. 15 jogos sem nenhum gol. Isso não é normal. Não é mesmo. Isso talvez tenha acontecido quando ele voltou lá da... Onde é que ele estava? Arábia? Catar. No Catar, né? Estava no Catar. Quando ele voltou, ele teve um período de readaptação. Lembra disso? Depois ele voltou a jogar a bola do Dudu. Agora, 15 jogos, um jogador do nível do Dudu ficar sem marcar é preocupante. Então, eu acho que tem alguns tabus que a gente tem que quebrar, né? Um deles é exatamente fazer esse questionamento em relação ao Dudu, porque não é só uma queda técnica de um jogador importante e intocável. E ele merece ser intocável, eu nem estou questionando isso, mas isso também não pode... Quando? Então, aí vem a história. Isso não pode ser ad eternum. A gente viu o Gabigol no banco do Flamengo. Exato. Mas ele explicou, né? Ele falou, eu quero jogar na minha. Na sua, o titular é o Pedro, ele foi pro banco. Exato. Estranho isso, hein? Aí, essa má fase do Dudu, ela tem um efeito colateral, ela tem um outro impacto. O Hendrick, quando entra no time do Brasileiro do ano passado, naqueles 6, 7 jogos finais, ele sempre jogou bem. Fez gol, ele criou jogadas, ele deu assistência já no segundo jogo, no terceiro fez gol em Curitiba, fez gol aqui e jogava bem. Então, para mim, falei, bom, em 2023 o Hendrick entra num campeonato ainda mais fraco do que o brasileiro, então ele vai ter mais espaço para, enfim, deslanchar. E aconteceu exatamente o contrário. A gente falava que seria o maior reforço do Palmeiras. E eu ainda acho que ainda vai ser o maior reforço nessa temporada. Mas aí, Nilson, a questão é a seguinte, ele entra, não faz gol no primeiro, no segundo, terceiro jogo, começa a ficar afobado. Normal, natural para um menino de 16 anos. Faz aquele jogo lá contra o Flamengo, ele não teve lá uma atuação espetacular, mas ele deu passe para gol, ele deu o chapéu que originou o pênalti, ele provocou cartão amarelo em lance individual em cima do Davi Luiz. Jogou bem, enfim, naquele dia. Em Itaquera contra o Corinthians, jogava bem, numa outra função até ser sacado. Agora, então, há momentos em que o Hendrick jogou bem nessa temporada, embora não tenha feito gols. Agora, ele não fez gol por quê? Quem foi que criou alguma coisa para ele? A gente consegue apontar muitas jogadas em que o Hendrick perdeu o gol? Não. Ele teve que buscar, ele teve que jogar fora da área e tal. Porque o Dudu não conseguiu produzir.
O Dudu não jogando como pode, e é um jogador de movimentação, de circulação, que ocupa lados do campo, é natural que o cara que está lá no meio da área também vai acabar aparecendo menos. Então, a má fase do Endrick, ela tem relação direta com a má fase do Dudu. Por isso que eu acho que, assim, esse é um tabu que o técnico do Palmeiras, em algum momento, vai ter que começar a mexer, a não ser que o Dudu reaja. Já é o caso, Bruno, de pensar em mexer, inclusive em Dudu? Ele vai ser titular no segundo jogo, né? Nem tem o Arthur disponível aí, vamos ver o que ele vai fazer. Tem o jogo da Bolívia ainda, hoje o Endrick fez um gol, depois no segundo tempo fez uma boa jogada. Essa quarta vaga do ataque, ela está bem aberta, né? O Dudu é considerado o titular, mas pelo histórico, não pelo que está jogando. O Rony e o Veiga, na média, jogando bem no ano, né? Aí tem essa vaga que já foi do Endrick, o Giovani já jogou, o Tabata já jogou e hoje jogou o Breno Lopes. E o Arthur, quando foi contratado, passou a ser o nome mais lógico para ser esse titular no ataque. Mas, claro, se o rendimento não melhorar, pode mexer, né? O Dudu é um cara que normalmente ele cresce ao longo da temporada, não é a primeira temporada que ele começa abaixo, depois ele cresce, mas tem opções, né? Você tem um elenco forte exatamente para ter opções, para poder mexer. Então, o Dudu ele vai ter essa semana, tem o jogo da Bolívia, tem a decisão. Na decisão o Arthur não está disponível, então ele vai jogar e pode fazer uma grande final. Mas até agora, por rendimento, tanto que hoje o Abel, quando teve que mexer, ele não mexeu no Rony, ele mexeu no Dudu. Quando ele teve que tirar um dos jogadores de lado, né? O Endrick já havia entrado como centroavante, ele tirou o Dudu. E não é a primeira vez, né? Já aconteceu isso em outras partidas. Contra o São Bernardo mesmo, o Dudu saiu no comecinho do segundo tempo para entrar o Breno Lopes. Então não é a primeira vez que o Dudu é a primeira escolha a ser substituído quando precisa mexer na frente. A gente falou do Endrick, em 45 minutos, ele entrou no segundo tempo, né? Um gol, portanto uma chance convertida, ele foi 100% de aproveitamento, 2 chutes no gol, dos 3 dribles que ele tentou, ele acertou 2, e nos duelos disputados de 7 ele venceu 3. Mas ainda ficou abaixo, né? Pelo que a gente pode entender, espera-se mais do Endrick, Mauro. Mas acho que é muito precoce, né? 16 anos de idade, acho até que houve uma precipitação quando ele foi colocado já como titular no começo da temporada. Poderia ter ficado no banco, entra no jogo. O Campeonato Estadual oferece partidas mais tranquilas, né? De repente já está ali 2-0, entra no segundo tempo, faz uma boa jogada, faz um gol, vai ganhando confiança. De repente ele começou ano como titular numa posição onde o Palmeiras tem um jogador de 10 milhões de dólares que não joga, que é o Flaco Lopes. Ou seja, vai lá, garoto, resolve, né? Tudo bem, eu entendo que o Palmeiras queira que ele apresente resultados, isso pode significar mais dinheiro, porque as metas que ele tem que alcançar para que as cifras cheguem lá, os 60 milhões de euros para o clube, elas têm que ser batidas no Palmeiras e depois no Real Madrid. Então, pode ser que isso tenha pesado, não sei. Mas de uma forma ou de outra, o fato é que ele acho que foi uma certa precipitação. Porque ele é muito novo, gente. 16 anos é muito novo. É muito novo. Então, entra no time campeão brasileiro com uma expectativa de que ele decida jogos. Aquela imagem, inclusive, dele no banco de reservas, quando substituído ali, mal ali, baixando a cabeça, você percebe que era perceptível que o garoto não está legal, porque foi criada uma expectativa muito grande. Agora, acho que assim, naturalmente, ele entrou hoje, já fez o gol, mas tem muito tempo ainda para que ele possa dar retorno técnico como se espera. Ele é um jogador diferente, o Real Madrid não pagaria o que está pagando por ele se não fosse um jogador acima da média. A questão é justamente essa. Eu entendo assim, um garoto com 16 anos é ainda um garoto em formação jogando no meio de adultos, sem a malícia do jogo ali, as situações que os outros estão muito mais adaptados. Com o tempo, acho que ele vai fazer bastante coisa pelo Palmeiras. Pode parecer doideira a pergunta, mas tem que ser feita. O Abel tem peso para botar o Dudu no banco? E perna? Não, então, foi o que eu disse no começo. Quer dizer, eu acho que o Abel tem. A questão é que vamos imaginar que ele tome essa decisão. Dudu, você começou o Campeonato Brasileiro, você fez mais 5 jogos ruins fora do Campeonato Paulista, então eu vou te deixar um pouquinho fora. Eu acho que ele tem. O problema é que eu entendo que não seja lá uma operação fácil. Aí teria muito questionamento, a gente sabe como o Dudu reage a algumas situações. No comecinho, logo depois que o Dudu retorna ao Palmeiras, o Abel sacava sempre o Dudu em começo de segundo tempo.
Dudu às vezes saía lá, né, de cara amarrado, o Abel mandava passear e tal. Eu acho que talvez até faria isso de novo, mas não é uma operação fácil. Dois maiores ídolos do Palmeiras no momento. Exatamente. Né? O Dudu e o Abel. Eu acho que sim. Então, acho que... Mas eu entendo que o Dudu, ele tem... Até aqui ele teve lugar cativo, mas eu acho também que isso não vai durar para sempre. Até porque, Flávio, o Arthur chegando assim... Intocável para o Abel, na verdade, é o Rony. Né? Enfim, o Abel adora o Rony e tal. Aí tem o Veiga. É como o Bruno falou, sobram 2 vagas. Aí você tem o Dudu, o Arthur, o próprio Hendrick. Então, assim, alguém vai ter que sobrar. E o Arthur chega com o status de, até aqui, pelo menos, o principal reforço da temporada, né? O mais caro, né? Então, em algum momento, vai ter que jogar também. E aí, Nilson, tem estofo para chegar e falar... Ele é o maior ídolo do Palmeiras, mas eu também sou ídolo do Palmeiras. E aí, dá para comprar essa briga? Comprar dá. Vai criar um problema para ele, mas comprar dá. Depende do seguinte, ele saca o Dudu, o time melhora, o ataque começa a fazer gols e o Palmeiras ganhar, vai ficar mais fácil. Né? Se ele sacar o Dudu e a coisa não mudar muito, a cobrança vem a galope em cima dele para retornar o Dudu como titular. Futebol, a gente quer... esconder essa coisa do resultado, mas o resultado ele é fundamental. O Palmeiras sem o Dudu, se não render, vai ter uma cobrança gigantesca para cima do Abel para retornar o Dudu como titular. Eu acho o seguinte, eu acho que essa fase do Dudu vai passar. Eu acho. Eu acho que vai começar o Brasileiro. Alguém falou no começo, acho que foi o Pedro Marques, né, no começo da transmissão, que todo início de temporada o Dudu tem uma oscilação de rendimento. Demora para... Mas só que não foi... Essa oscilação tá longa agora, né? Porque demorando muito. Tá demorando 15 jogos. 15 jogos, você marcar um golzinho. Então, vamos torcer para que... Eu acho que um cara com o potencial do Dudu, com a qualidade do Dudu, o Abel não vai tirar. Ele vai manter o cara como titular do Palmeiras. E acredito também que ao longo do Campeonato Brasileiro ele retome a bola que ele joga, né? Hoje ele não começou mal. Não. Hoje ele começou bem o jogo. O primeiro tempo dele bom. Eu até falei na transmissão, é cara que gosta de jogo assim, assume responsabilidade em decisão, né? O cara esse é o tipo de jogador que eu gosto. O cara que decisão é com ele. O Gabigol lá no Flamengo. Ele bota o Gabigol ali, ele assume a responsabilidade e pronto. Ele gosta de jogar esse tipo de jogo. Ele foi caindo ao longo do jogo, o Dudu. Hoje ele não começou tão mal. Eu acho que essa hipótese de sacar o Dudu não irá acontecer. Ele vai começar com o Dudu. Acho que lá na frente vai jogar o Arthur, o Rony e o Dudu para início de Campeonato Brasileiro. 70 minutos do Dudu, um passe decisivo, 3 finalizações, só uma no gol, ganhou só 50% dos duelos no chão, perdeu 12 bolas e teve uma grande chance perdida. Bruno, esse, entre aspas, duelo, a gente está falando de um técnico super importante para o Palmeiras e o jogador mais importante do Palmeiras. Então é uma situação que pode acontecer. Você entende que pode ser cogitado isso, um Dudu sendo sacado pelo Abel? Se o Abel achar que deve, acho que ele faz, né? Eu acho que ele não vai fazer, não vai tomar uma decisão assim agora, até porque até essa quarta vaga no ataque ela está meio aberta porque ninguém agarrou, né? Tem jogado muita gente por ali, tem o Arthur para estrear, vamos ver como o Arthur vai jogar. O Hendrick fez um gol hoje, deve dar uma relaxada, mas vai ter oscilação mesmo assim. Então, eu acho que isso só aconteceria se ele continuasse muito mal, faz uma final ruim, começa o Brasileiro mal, começa a Libertadores mal, ele ainda vai ter um tempo, né? Mas se o Abel decidir, ele vai fazer. Isso aí eu acho que ele não vai ter esse receio. Aqui não tem ninguém também assim pedindo passagem, né? Que está muito claro, né? Esse aqui está jogando, alguém que está na reserva, né? Esse cara está jogando muito. O Dudu tá mal, isso tá mesmo, mas tem um cara ali jogando muito que vai atropelar. Isso não tem. Mas se o Abel achar em algum momento que ele tá mal, tirar ele um pouquinho, voltar depois, ele vai fazer. Acho que isso ele não vai ter receio de fazer. Para você, Mauro, esse duelo pode acontecer, duelo entre aspas, é claro, né?
Eu acho que o problema do Palmeiras passa um pouco longe disso, né? Não é pela presença ou não do Dudu que o Palmeiras permite que seus adversários finalizem mais, que o Água Santa crie várias situações claras, que o Marcos Rocha faça uma inversão no jogo errada, e aí o Água Santa recupera a bola, cria a jogada do gol da vitória. Aliás, tinha 5 jogadores do Água Santa no campo de ataque no momento que a bola é recuperada, né? Isso também é legal destacar. 1-1 com o Palmeiras, pô, vou ficar aqui atrás, né? Já perdi alguns gols, o negócio não tá para mim. Vou ficar 1-1, não. Os caras estão com 5 jogadores no campo de ataque. Porque se a inversão do Marcos Rocha encontra ninguém, ou um jogador que recebe a bola, faz o quê? Não, tinha gente do lado ali para tocar a bola, receber o atacante para se projetar, receber o passe. Então, você vê que a equipe do Água Santa, ela sentiu que dava. Teve coragem, foi preparada, me parece, para isso, mas percebeu que também as fragilidades do Palmeiras. Elas estavam muito evidentes ali, as oportunidades foram muito claras. Eu acho que isso não passa pelo Dudu, acho que passa por outros problemas que a equipe tem, que são problemas do técnico, ele que tem que corrigir. Há uma dificuldade com o Abel também nesse começo. É lógico, o técnico, ele que tem que corrigir o problema defensivo da equipe, está bem evidente. Né? E em vários jogos a gente tem visto o Palmeiras concedendo chances que você não viu no ano passado com a mesma facilidade, digamos assim. Os adversários tinham que trabalhar mais para conseguir chegar em boas condições para finalizar. O Everton está trabalhando mais agora do que trabalhou em vários momentos da temporada passada. A gente não ouvia falar o nome dele com a frequência. O Nilson estava falando o nome do Everton muito mais agora, certamente, do que durante um período de 2022, quando não era tão fácil chegar em condições de chutar com perigo, de finalizar com perigo. Quase não trabalhava. Esse gol de cabeça que o Palmeiras tomou não é muito comum, né? Tomar esse gol de cabeça. Forte no Palmeiras. É um travão de cabeça na pequena área. Exatamente. Cabeceou à vontade, só desviou. Isso não tinha acontecido. Então, são ajustes que têm que ser feitos, né? Eu acho que passa mais pelo trabalho da comissão técnica do que por um jogador especificamente. E o Dudu jogou os 38 jogos da campanha do título brasileiro, né? Do ano passado. Jogou todos os jogos. Nossa. Fez um grande 22.